Todos. É um prazer novamente estarmos junto aos irmãos, amigos portugueses, diretamente do Brasil, do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, para os amigos de Portugal, através da TV Batuíra, através dos amigos do Grupo Espírita Batuíra de Algés. É com grata satisfação que nós nos encontramos aqui, distantes fisicamente, mas unidos em pensamentos, em emoções. Queremos saudar a todos, saudarmos também aos nossos amigos, seu Orlando, Dona Alvina e também a nossa amiga Rosarim. Hoje nós iremos falar de um tema que tem suscitado todas as rodas desde o começo do ano, a Covid-19. Mas nós vamos trazer o enfoque científico e espiritual sempre à luz da nossa querida doutrina espírita. Então, nós convidamos a todos para juntos fazermos uma prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, Pai de amor e de bondade, a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso governador espiritual, para aurir do alto essas energias novas de fortalecimento, de encorajamento, diante destes dias em que estamos vivenciando a transição planetária nos seus últimos anos. Nós te rogamos, Mestre querido, que através da equipe espiritual de Batuíra, da equipe espiritual de Bezerra de Menezes, patrono da AME Serra Gaúcha e de todas as AMEs, possamos ser portadores dos teus ensinamentos, Senhor. Envolve-nos na tua paz, enquanto ainda estamos construindo a nossa paz. Sê conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Então, convidamos a todos agora para seguirem conosco nessa conversa, nessa exposição que iremos trazer à luz da doutrina espírita, que é a Covid-19, segundo o Espiritismo. Nós lembramos que esta temática que tem ocupado as mentes, os corações, também os telejornais, as conversas, precisa ser exatamente compreendida para que nós possamos estar conectados com o alto, com Jesus e sua equipe que dirige os destinos da Terra. Nós, neste momento, temos que lembrar que somos espíritos encarnados num planeta de provas e expiações e que, para tanto, sofremos as consequências dessa encarnação. Nós vamos ver que essa pandemia traz ensinamentos. É preciso, então, definirmos a diferenciação entre epidemia, endemia e pandemia. Na endemia, nós temos uma situação que é uma ocorrência de um agravo dentro de um número esperado de casos para aquela região. Já a epidemia representa a ocorrência de um agravo acima da média histórica de sua ocorrência. O agravo causador de uma epidemia tem geralmente aparecimento súbito e se propaga por determinado período de tempo em determinada área geográfica, acometendo frequentemente
um elevado número de pessoas. Já a pandemia, ela se estabelece quando a epidemia atinge, ao mesmo tempo, vários países em diferentes continentes. Então, nós podemos verificar que as epidemias, elas ocorreram ao longo da história em muitos episódios. Nós vamos ter registrados desde Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, já o relato de epidemias. Essas epidemias também aconteceram depois, como a peste negra, os surtos de cólera, tuberculose e também a denominada febre amarela. Mais recentemente, nós vamos ter as epidemias da dengue, da AIDS, do ebola, da leishmaniose visceral, da influenza. Então, nós vemos que ao longo de toda a história, o homem ficou de frente a essas epidemias e também tivemos grandes perdas de pessoas que sucumbiram a essas epidemias. Aqui nós trazemos algumas referências dessas epidemias ao longo da história. Como podemos ver, a peste negra acabou com 50 milhões de vidas físicas, num período de quase 20 anos. A varíola, 300 milhões. A AIDS, desde 1981, continua fazendo vítimas, mas já tem computados 22 milhões de pessoas que morreram. Então, as epidemias ao longo da história são uma realidade. Esta, a Covid-19, é mais uma delas. É uma situação que tomou conta do planeta, mas que surge nos seus primeiros relatos na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. Nós verificamos que os primeiros relatos dessa patologia ocorreram em dezembro do ano passado. E a partir daí, a Organização Mundial de Saúde foi notificada, trazendo então para o mundo o relato de uma nova patologia, de uma nova enfermidade que acometia rapidamente as pessoas. A partir, então, destes relatos com sintomas relacionados com a intensa contaminação, a Organização Mundial de Saúde traz a público para todos os governos que existia um novo vírus que estava contaminando e matando as pessoas. E a partir disso, então, nós vamos ver que a Organização Mundial de Saúde decreta esta patologia como uma pandemia mundial, no dia 11 de março. Então, nós entendemos que esta pandemia nada mais é que uma endemia, isto é, acometendo um número muito grande de pessoas em diversos continentes ao mesmo tempo. E isso traz reflexões profundas, porque as pessoas, então, vão se contaminar rapidamente, através do que hoje nós temos como a globalização. Nos dias atuais, a globalização se constitui numa matéria muito importante, num fator determinante para a multiplicação de todos os eventos, também um evento como esta patologia. O grande fluxo de pessoas de lá para cá e o grande transporte aéreo de alimentos
faz com que também os vírus possam ser deslocados daqui para lá e de lá para cá. E assim ocorreu, numa estimativa de que o vírus, esse novo coronavírus, foi estimado que em 6 dias ele deu a volta no planeta, mostrando então uma faceta que até então nós não havíamos conhecido, isto é, a rapidez da disseminação desse vírus, que colocou a população mundial em quarentena. Então, este vírus, que até então não era conhecido, ele desenvolveu uma doença que foi denominada Covid-19, isto é, coronavírus disease 19, que é o ano de 2019. E esta patologia acomete e acometeu todos os países desde dezembro. E a cada dia que passa, nós temos contabilizados os números de infectados, de óbitos e de recuperados. Nós trazemos para vocês, apenas para atualização destes números, nós trouxemos dados da Organização Mundial de Saúde do dia 6 de julho de 2020, portanto, há uns dias atrás, nesta semana. São os dados de casos confirmados, nós já temos 11 milhões e pouco. 535 mil mortes, mas nós temos 6 milhões e 200 mil casos recuperados, mostrando a potencialidade também da nossa ciência em buscar estas recuperações ao longo dessa enfermidade. Nós verificamos também estes dados, infelizmente, em Portugal. Estes dados foram atualizados no dia 7 de julho e nós temos confirmados 44 mil casos de pessoas em Portugal que adquiriram esta enfermidade, com 1.620 mortes e com 29.166 casos recuperados. E isso é importante nós sabermos, porque nós temos um recurso terapêutico que produz essa recuperação em grande escala, como vemos também no nosso próprio país. Dia 5 de julho, a Universidade John Hopkins, que monitora isso em todo o planeta, ela faz no seu relatório a seguinte afirmação: o Brasil tem o maior número de recuperados do mundo. Nós aqui temos os pacientes recuperados. No Brasil, são 1.013.000 recuperados, seguido dos Estados Unidos, da Rússia, da Índia e do Chile. Sendo que no nosso país, nós temos 1.626.000 casos e óbitos 65 mil. Estes dados dos casos de infectados e de óbitos foram atualizados no dia 7 de julho. Então, como verificamos, o arsenal terapêutico está, sim, muito à frente da ação desse vírus, porque nós temos muito mais recuperados os pacientes do que óbitos, o que nos dá um grande alento, diferentemente do que as pessoas têm buscado nos telejornais, nas conversas, dizendo que parece que esse vírus é um vírus do apocalipse, que quem contrai essa doença fatalmente morrerá. Não é assim. Por isso, nós trazemos esses dados. Então, vamos ver um pouquinho quem é esse vírus. Vírus
vem do latim que significa veneno ou toxina. São parasitas obrigatórios dos seres vivos. Não são células, mas partículas infecciosas. Isto porque eles não conseguem multiplicar seu material genético se não estiverem dentro de um organismo. Então, o vírus, ele precisa estar dentro de uma célula viva para que ele consiga se multiplicar. Por isso que ele não é chamado de ser vivo, e sim de uma partícula com material genético para fazer a infecção. E o coronavírus, desculpem, ele foi identificado na microscopia eletrônica como um vírus que tem essa camada de proteínas que lhe dão aspecto de coroa. Por isso o nome corona, que quer dizer coroa. Aqui nós vemos didaticamente essas espículas que formam essa coroa, e aqui o material genético que é do tipo RNA. Então, ele precisa, para se multiplicar, habitar, estar dentro de uma célula viva. Aqui nós temos, então, o material genético do tipo RNA, um envelope proteico e as proteínas que fazem, então, o acesso às células para sua penetração no sistema orgânico do indivíduo parasitado. Aqui nós temos um esquema que pode nos explicar melhor. O vírus do tipo corona, ele emite essas espículas, essa proteína, em receptores celulares, e aí transfere o seu material genético para o interior da célula e faz com que esta célula multiplique este material genético no seu interior, multiplicando então assim as unidades virais dentro da célula, fazendo com que essa célula seja rompida e estes novos vírus produzidos então vão contaminando cada um deles uma nova célula. Por isso a infecção é tão rápida, por isso que os sintomas são imediatos, porque nessa fase de replicação, o vírus aí está numa intensa atividade celular, fazendo com que a célula trabalhe para ele, para a sua multiplicação. Nesta imagem, nós vamos ter uma microfotografia obtida no Instituto Oswaldo Cruz, aqui no Brasil, que produziu esse estudo na forma de como o coronavírus está abordando aqui a célula. Vocês podem verificar, esta aqui é a parte da membrana onde tem o receptáculo para as espículas para o material proteico da coroa do coronavírus. Então, este vírus chamado SARS-CoV-2, ele foi amplamente identificado e até microfotografado. Nós, então, vamos, a partir desse estudo concentrado em todo o mundo, nós vamos ter condições de verificarmos a gravidade desta doença. E a gravidade está justamente no caso de que os cientistas dividem em 3 aspectos a infecção. Primeiro, como uma infecção leve, casos em que os pacientes não desenvolvem pneumonia. No segundo tipo de infecção, é a infecção severa. Os pacientes apresentam dificuldades para respirar,
baixa saturação de oxigênio no sangue e outros problemas respiratórios graves. E na terceira fase, então, nós temos a infecção crítica. Os pacientes não conseguem respirar e apresentam uma falha generalizada no funcionamento dos órgãos. Aqui nós vemos, então, as três fases da gravidade dessa doença. Na infecção leve, é quando ocorrem os primeiros sintomas, ou até os sintomas que passam desapercebidos, é quando o vírus está se instalando no interior das células. Então, há uma grande multiplicação celular com que faz com que todas as células trabalhem sob a ordem desse vírus na multiplicação do seu RNA. Na segunda fase, então, há o que os médicos chamam de fase de inflamação ou fase inflamatória, onde há uma produção de uma resposta àquele agente agressor. E a infecção crítica, então, quando há praticamente falência dos órgãos daquele hospedeiro do vírus por uma decorrência da ação daquele vírus sobre as células do organismo. Então, nós vemos que isso foi o que preocupou muito os médicos e que levou grande número de pessoas à morte física, porque nós sabemos, somos espíritos imortais e não morreremos nunca, mas nós conseguimos, então, entender, principalmente os cientistas, conseguiram entender as três fases desta doença. Mas o que preocupou mais foi porque a velocidade com a qual a doença se espalha é muito impressionante. E até então, esse vírus era desconhecido pela medicina, fazendo com que os médicos soubessem que o ser humano ainda não tinha anticorpos para combatê-lo. Então, esta se tornou a grande preocupação de um vírus que já era conhecido desde a década de 70, porém, tornou-se uma mutação daquele vírus, o SARS-CoV-1, e por isso ele tem o nome de SARS-CoV-2. O mesmo ocorre com esse vírus. Por ser um vírus totalmente novo, nossos anticorpos não estão preparados para identificá-lo rapidamente. E por isso, qualquer pessoa que entra em contato com ele acaba desenvolvendo a doença. A doença chama-se Covid. O novo coronavírus teve o nome científico de SARS-CoV-2. E a partir desta identificação, deste estudo, desta pesquisa, houve um estabelecimento dos sintomas. E estes sintomas podem ser de intensidades variáveis de acordo com as pessoas. Então, nós vamos ter dor de cabeça, febre, tosse, dificuldade de respiração, calafrios, diarreias, pneumonia e até a morte. A partir deste quadro, os cientistas desenvolveram, então, o que é chamado de ética social ou etiqueta social perante a pandemia. Então, eles estabeleceram que é muito importante o uso de máscaras. E aqui a nossa homenagem a um grande atleta português, que todos podem identificar, trazendo a máscara. Por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Atenção à Saúde recomendam que o uso de máscaras é necessário também para pessoas que não apresentem sintomas respiratórios. Fazem parte daquela etiqueta social de não
tocarmos com as mãos na boca, no nariz, nos olhos, de cuidarmos, de tossirmos com anteparo frente à boca, por quê? Porque foram identificados, então, os perdigotos quando falamos ou quando tossimos, que transmitem estas partículas virais, possibilitando o contágio a outras pessoas. Nós vamos ver, então, que esta doença, que já está sendo conhecida, que já está sendo tratada, que está sendo pesquisada, a sua vacina, ela vai cair com certeza no viés do que os cientistas estabelecem. Eles acreditam que apenas há duas possibilidades para esta doença. Que ela se torne cada vez menos transmissível, por quê? Porque à medida que nós tenhamos contato com este vírus, nós vamos desenvolvendo barreira imunológica através da produção de anticorpos. Ou então, ela se tornará uma doença sazonal, como a gripe H1N1, que de tempos em tempos ela acomete todas as populações, principalmente em épocas determinadas. Aqui no Brasil, no inverno, como estamos agora, ela está em plena atividade como uma doença sazonal, a gripe H1N1. Bem, estes eram os dados que nós queríamos trazer para a introdução de como poderíamos entender estas mortes coletivas segundo o Espiritismo. Será que é muita coincidência que essas pessoas morreram em grande número numa determinada época? Será que o coronavírus é um castigo de Deus, como apregou algumas pessoas? Será que é um karma coletivo, como apregou outras? Ou é o destino que já está traçado? Nós entendemos que, à luz da doutrina espírita, isto se deve a uma lei divina, que é chamada lei de causa e efeito. Por isso, nós precisamos entender que esta provação é uma provação coletiva, que esta situação desta enfermidade, desta pandemia, é uma provação pelas quais estão passando esses indivíduos que morrem e que morreram através dessa enfermidade. Então, nós precisamos entender como é que se processa a aprovação coletiva. E fomos buscar, através de Emmanuel, mentor de Chico Xavier, no livro O Consolador, na questão 250, onde ele nos traz os esclarecimentos. Na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo de justiça, na lei das compensações, funciona então espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas da dívida do pretérito para os resgates em comum, razão porque, muitas vezes, intitulais doloroso acaso, as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares, mais diferentes, no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Então, Emmanuel, vejam bem, senhores, nos explica que, através da lei de causa e efeito, estas pessoas são colocadas junto
para que padeçam sob esse guante que vai lhes restituir a condição de não mais devedores frente a esses débitos perante com a lei da sua consciência. Assim, nós também entendemos o que vai nos dizer Herculano Pires, sob o pseudônimo de Irmão Saulo, no livro Chico Xavier Pede Licença, no capítulo 19, quando ele vai falar da lei da consciência. E ele nos diz: as vítimas das mortes coletivas aparecem como as mais severas julgadoras de si mesmas. São almas que se punem a si próprias, em virtude de haverem crescido em amor e trazerem consigo a justiça imanente. Se no passado erraram, agora surgem como heroínas do amor no sacrifício reparador. Aí conseguimos perceber que é a própria consciência que traz aquele fato, aquele débito perante as leis divinas, as leis perfeitas, a lei de amor de Deus, que fazem com que nós possamos buscar, mesmo que nos pareça uma situação muito dolorosa, mas que possamos buscar o resgate desses débitos. E aí nós vamos compreender as palavras de Jesus. A cada um será dado segundo as suas obras, no céu como na terra. É preciso que nós entendamos que não é uma punição de Deus, que não é um castigo, que nós estamos sujeitos a uma lei de causa e efeito. E esta lei, ela traz na nossa consciência os nossos, eh, as nossas ações no bem ou as nossas ações equivocadas no mal. E como a lei maior é a lei do progresso, e para progredirmos temos que sanar o que fizemos de errado, Deus, na sua infinita bondade, nos oportuniza buscarmos esse resgate com até a morte do corpo físico, para que assim nos sintamos aliviados na nossa consciência. Allan Kardec vai nos explicar exatamente isso sob o tema flagelos destruidores, nas questões do Livro dos Espíritos, de 737 a 741, que eu peço a licença dos senhores para que nós possamos visualizá-las juntos, para que assim possamos compreender e apacentar as nossas dores, os nossos pensamentos e sentimentos diante deste medo que nos causa este flagelo chamado o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, o agente da Covid-19. Então, Kardec vai nos falar através dos seus questionamentos à equipe de espíritos benfeitores que trouxeram para a humanidade esta luz da doutrina espírita. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os benfeitores respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Kardec aí tem como resposta o estímulo de que esses flagelos servem para nos fazer progredir. E os mentores continuam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas
e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Isso é fantástico, por quê? Porque nós vamos compreendendo a misericórdia do Pai, que permite que nós, em poucos anos, venhamos a obter um uma evolução muito mais rápida do que se ficássemos aguardando no passo em que estamos levando a nossa perfeição. Na questão seguinte, Kardec pergunta: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E os benfeitores respondem: pode, e Deus os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, nos oportuniza todos os dias com instrumentos para o nosso progresso. Porém, nós, muitas vezes, edificados no orgulho, no egoísmo, não compreendemos a nossa fraqueza. Não compreendemos esse poder de amor que é Deus em nossas vidas e precisamos, muitas vezes, desses flagelos que chamamos destruidores para compreendermos a nossa pequenez. Kardec ainda insiste: tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Nós, muitas vezes, só vemos o mal ocasionado, mas os mentores respondem: tem sim. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só gerações futuras o experimentam. E isso nós verificamos ao longo de toda a nossa história enquanto humanidade. Depois de cada epidemia, depois de cada pandemia, a população humana dá um salto da qualidade na sua condição de higiene pessoal, na sua condição de sanitariedade, de sanidade, de instrumentos para sanitizar aqueles ambientes que eram insalubres. É assim que também a misericórdia do Pai faz o homem progredir. E por último, vamos a esta última questão de Kardec. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Kardec vem perguntar se esses flagelos não seriam provas justamente para o homem superando o seu egoísmo, a sua arrogância, a sua prepotência, o seu orgulho, não colocaria o homem no seu devido lugar como uma provação. E os benfeitores respondem: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. Então, os benfeitores orientam Kardec nesse sentido, que todos esses flagelos são provas, sim, e que se o homem despir-se do egoísmo, ele vai fazer manifestar-se todos aqueles sentimentos denominados de virtudes, como abnegação, resiliência, paciência,
tolerância, desinteresse, caridade, amor ao próximo. Nós vemos isso nesses flagelos, ditos flagelos mundiais, onde um povo auxilia o outro na busca do alívio das dores do seu semelhante. E assim nós podemos compreender quais são as utilidades desta pandemia que ocasionaram tanto mal à humanidade. Será que houve utilidade nessa pandemia? Será que se tirou algum proveito desde janeiro, quando estamos todo o planeta dentro de casa, envolvidos na busca de vacinas, de tratamentos, de cuidados com os semelhantes? Será que nós estamos tendo uma utilidade? E nós vemos que há muitas utilidades, sim. Primeira delas, é claro, que todos estamos ao par, é o desenvolvimento da ciência. Nunca tantas mentes científicas se colocaram à disposição da ciência ao mesmo tempo, buscando soluções, buscando vacinas. Vocês imaginem que hoje, dia 9 de julho, nós estamos justamente com 87 vacinas em pesquisas, em andamento, em todo o planeta. Nós vemos muito a ciência ser desenvolvida, ao mesmo tempo que se busca uma solução, se busca um tratamento, melhores condições de vida, procurando justamente atender a toda uma população que sofre. Nós vemos os profissionais médicos e cientistas mostrando solidariedade à epidemia de coronavírus, onde o conhecimento de um é transmitido ao outro, integrando esses conhecimentos na busca da solução. Também permite que sejam desenvolvidos estes sentimentos nobres da caridade, da solidariedade, da fraternidade entre os povos. Quantas vezes nós vimos noticiados os ensaios clínicos de um pesquisador sendo multiplicados por outro pesquisador. Esta é a grande contribuição também da pandemia. Outra coisa que todos nós podemos verificar é que, durante este período, onde estamos mais tempo em casa, os níveis de poluição em todo o planeta diminuíram. A natureza, como que tocando a vida do planeta, ficou muito mais bela diante de uma condição onde o homem teve que ficar recluso para pensar sobre as suas ações. Nós vamos ver aqui a Praça da Figueira quase isolada, mas eminentemente limpa de poluentes. Nós vamos ver tantas e tantas notícias, satélites mostram a água de Veneza mais cristalina durante a pandemia. Nós vamos ver que foi noticiado golfinhos na cidade de Veneza, cisnes banhando-se nos canais. Então, esta que a princípio é uma doença que causou tantos males, também para a natureza, causou uma condição muito melhor, como ela havia se apresentado até então. O Himalaia volta a ser visível na Índia após 31 anos coberto pela população.
Imaginem os senhores, a Índia tem uma população de 1,3 bilhões de pessoas, produzindo e contaminando os ares, como todos nós fazemos ao longo deste nosso planeta azul. Então, a natureza também se sentiu fortalecida, recebendo estes novos influxos da retenção de tantos poluentes exalados pelo homem e que foram interrompidos com o advento dessa pandemia. Aqui nós vemos o céu mais limpo em São Paulo, nessa figura aqui embaixo, em comparação com a mesma foto antes da pandemia, onde nós vemos aqui uma condição de natureza sem os constituintes poluentes do ar. Então, a natureza agradece. E nós sabemos que Deus se expressa pela natureza. E Deus permitiu esta pandemia para que nós compreendêssemos a situação em que estávamos nos dirigindo, motivados pelo orgulho, pelo individualismo, motivados, cada um vivendo a sua vida, isolados, a tal ponto de que este isolamento fez com que nós valorizássemos o abraço, o afeto, o toque de mãos, o aperto num abraço caloroso. Por isso que tudo tem uma finalidade útil. E por isso que Deus permitiu o flagelo desse novo coronavírus, para que nós repensássemos as nossas ações. Então, assim, nós verificamos que o próprio Allan Kardec, no livro dos Espíritos, num comentário que ele faz à questão 741 deste livro, ele vai nos dizer: na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. Aqui a peste significa justamente esta pandemia ou esta infecção em todo o planeta. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou, quando menos, de atenuar muitos desastres? E o nosso ínclito codificador continua. Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando aos cuidados de sua conservação pessoal souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes, mostrando aqui uma vez mais a utilidade dos agentes destruidores de massa, dos flagelos. Deus permite porque estimula o homem a não ficar retido naquela condição que vinha trazendo antes dessa pandemia, na condição do isolamento, do cada um por si, não importando os outros. Então, nós verificamos que o Espiritismo traz luz para a humanidade, nos esclarece, nos fortalece, nos faz compreender que aqueles nossos irmãos que pereceram nesta pandemia, nesta epidemia, traziam íncitos em si uma cobrança da sua consciência para o resgate de suas dívidas. O Espiritismo nos explica esta situação, justamente trazendo as compreensões das leis maiores. Quando Kardec, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 9, ele vai
fazer esse comentário. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento por que se passa neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para a sua purificação, para acelerar o seu adiantamento. Muitos de nós buscamos provas difíceis para acelerar o nosso, eh, a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento, o nosso adiantamento para chegarmos à condição da perfeição, que é o determinismo divino. Todos nós, criados simples e ignorantes, temos o único destino divino, que é a perfeição. Muitos de nós escolhemos provas difíceis e, portanto, a escolha das provas está diretamente relacionada com a necessidade evolutiva do espírito, está relacionada com a sua compreensão. O próprio Kardec já teve a oportunidade de questionar no Livro dos Espíritos, no estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem a consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida, e os benfeitores nos respondem: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Isso é muito importante nós compreendermos, que o espírito reencarnante, junto com os seus benfeitores, estabelecem provas que nós podemos superar, que nós podemos sairmos exitosos quando retornarmos ao mundo espiritual. Por quê? Porque ninguém recebe fardo maior do que os seus ombros possam carregar, nas palavras do Mestre Jesus. Então, a escolha das provas está muito diretamente relacionada com a condição do espírito. E Kardec insiste: o que dirige o espírito na escolha dessas provas que deve suportar? E os benfeitores respondem: ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça avançar mais rapidamente. As expiações propõem o resgate. Muitos de nós escolhemos provas do tipo expiações para, se vencermos com resiliência, com tolerância, com abnegação, podermos avançar mais rapidamente. E os benfeitores respondem quando Kardec ainda insiste: mas não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? E os benfeitores amorosos respondem a Kardec: para vós, sim, para o espírito, não. Quando ele se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. Quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós temos consciência dos atos que cometemos. Nós sabemos das nossas atitudes no bem e também nas nossas atitudes equivocadas. Então é importante nós entendermos que todos precisamos é, é, superar as provas escolhidas, que as provas, as dificuldades que se nos apresentam, do tipo expiações ou provações, porque ainda habitamos um planeta desta categoria, são necessárias, mas são provas e expiações cujo espírito tem condições de superá-las, porque nenhum espírito reencarna sem a possibilidade do êxito. Isso é muito importante. Nós podemos até falhar, mas temos
todas as condições de superar. Por quê? Porque os benfeitores avaliam as nossas condições morais para superarmos essas provas e expiações. Então, nós precisamos fazer uma diferenciação entre o bem e o mal. Os espíritos têm que passar pela experiência do mal para chegar ao bem. Muitas pessoas creem que nós precisamos passar pela dor para atingirmos o amor. Não, não é verdade. Nós temos o caminho da dor, nós temos o caminho do mal, mas isto está ligado ao nosso livre-arbítrio. Nós temos dois grandes professores que nos ensinam o caminho para a perfeição, que é o amor ou é a dor. Nós escolhemos. Então, o mal não é necessário, a ignorância sim. Como eu falei anteriormente, todos nós fomos criados igualmente por Deus, simples e ignorantes, isto é, desconhecedores do caminho, e portanto podemos escolher. Então, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito tem consciência de si mesmo. Se toma uma ou outra direção, é por efeito desse seu livre-arbítrio, não por determinismo, não por obrigação, não por destino, e sim por livre-arbítrio. E muitas vezes nós cometemos equívocos, mesmo sabendo que estamos errados. Nós cometemos erros e insistimos nesses erros. E, portanto, infracionamos as leis de Deus. E uma hora chega para que venhamos a reparar estas leis. E conforme está no livro Céu e Inferno, na parte 1ª, capítulo 7º, item 16, nós precisamos de 3 fases para o resgate das nossas faltas: o arrependimento, a expiação e a reparação. Não basta nos arrependermos, precisamos expiar, isto é, precisamos sentir o que fizemos de errado para os outros, precisamos sentir para depois repararmos o erro cometido. O próprio Allan Kardec vai nos explicar estas 3 fases no Código de Penas e Gozos da Vida Futura, que é um excelente capítulo que convidamos a todos para relerem no livro O Céu e o Inferno, onde ele vai também nos dizer: a vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis com a atitude de respeito ou não à lei de Deus, conforme o adágio popular: tudo que nós semearmos, nós colheremos. E conforme está em Gálatas 6, versículo 7, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo fica circunscrito na lei da nossa consciência. Não é um Deus punitivo que nos condena, que nos pune. Não, é apenas a nossa consciência. Portanto, nós precisamos entender que a função da dor é ampliar os nossos horizontes para que realmente possamos vislumbrar os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Por isso, diante desses compromissos que nós chamamos compromissos kármicos, em expiações coletivas ou individuais, lembremos-nos de que sempre há uma finalidade útil na lei de Deus, e essa finalidade é a purificação do espírito. Então, nós vamos entender que esta pandemia veio nesta hora para a renovação da população. Muitas vezes, esses grandes flagelos, como essa pandemia em que estamos vivenciando, são meios providenciais
para renovar a população física do globo, retemperando-a para a introdução de novos elementos espirituais mais depurados, mais evoluídos, que farão com que o coletivo, a energia, a psicosfera do planeta seja melhor, para que a Terra passe de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerado. Como no dizer de Chico Xavier, a alegria será tão imensa que nós pensaremos já estarmos em mundos ditosos. Então, Allan Kardec, na Gênese, no item 34, vai nos explicar como é que se processa esta uh, uh, renovação da Terra. Se nestas catástrofes há destruição em grande número de corpos, há apenas vestimentas dilaceradas, nenhum espírito perece. Eles apenas mudam de ambiente. Ao invés de partirem isoladamente, partem em grupo. E essa é a única diferença, uma vez que, por uma causa ou por outra, cedo ou tarde, fatalmente todos nós teremos que partir. Então, estes tempos não são os finais dos tempos do planeta, não são o término da nossa humanidade. O que Kardec nos traz é que estes tempos promovem o final do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo que se esboroa, e não o fim do mundo material. Nós estamos vivenciando uma era de intensa transformação do planeta, uma era que nós vamos verificar o grande progresso da Terra. Nós vamos entender que esse progresso, ele envolve a retirada de espíritos que tinham débitos perante a lei e que aceitaram essa desencarnação violenta, rápida, imediata, coletiva, buscando justamente esse progresso espiritual da Terra. E o próprio Allan Kardec vai nos dizer em Obras Póstumas: o progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação dos maus germes que em nós existem. Esse é o verdadeiro progresso, o único que pode garantir a felicidade do gênero humano, por ser o oposto mesmo ao mal. Muito mal pode fazer o homem de inteligência mais cultivada, aquele que se houver adiantado moralmente, só o bem fará. É, pois, do interesse de todos o progresso moral da humanidade. Então, esse progresso que estamos falando não é o progresso tecnológico, porque nunca se progrediu tanto quanto no século XX. E nessas 2 décadas do século XXI, nunca tivemos um progresso tecnológico tão grande em toda a história da humanidade, mas não se fez acompanhar do progresso moral. E como o próprio Allan Kardec diz, o muito mal pode fazer aquela inteligência voltada para atitudes equivocadas. Então, nós não podemos mais ter, num planeta que está tornando-se um planeta capacitado para adentrar ao mundo de regeneração, nós precisamos de elementos espirituais mais depurados e menos corrompidos. Assim nós podemos compreender os dizeres do Mestre Jesus: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra.
é o mestre, o nosso governador, aquele que dirige os destinos do planeta, aquele que sabe que mais adiante todos nós poderemos retornar para o planeta regenerado. Basta que sejamos mansos e pacíficos, porque nós poderemos habitar neste planeta mais feliz. Desta maneira, nós não podemos manter o medo nos nossos sentimentos. Nós temos que manter a confiança, a certeza na direção deste rumo que é a regeneração. E quem dirige os rumos da terra é o nosso querido Jesus Cristo. Então, nós temos certeza que a união de Portugal e do Brasil sempre ficará fortalecida, mesmo nesta época de pandemia. Por quê? Porque tudo vai ficar bem, porque temos a certeza de que Deus está no comando, de que Deus sabe tudo que vai nos acontecer. E Deus é amor. Deus de infinito amor só projeta amor para os seus filhos. Se nós que somos pecadores, se nós que somos ainda espíritos imperfeitos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus não dará aos seus filhos. Jesus já nos ensinou esta máxima. Então vamos confiar, tudo vai ficar bem. E esta doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos fortalece, vem mais uma vez nos esclarecer que nós estamos sob a tutela de Jesus. Oremos, portanto, para os nossos queridos irmãos que desencarnaram pela Covid-19, por seus familiares, porque temos a certeza de que eles hoje têm em suas consciências uma condição muito melhor do que quando aqui vieram reencarnar. Desta maneira, nós agradecemos pela atenção de todos vocês. Que Jesus nos abençoe, que esta terra maravilhosa, abençoada de Portugal, se una, se irmana com a nossa terra, pátria amada Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e que nós consigamos, fortalecidos e irmanados no amor, projetados por Jesus, sairmos dessa pandemia num degrau mais elevado do que quando ela iniciou. Que fiquemos todos em paz. Assim, então, vamos interrompendo a nossa explanação, agradecendo pela atenção dos senhores e esperando uma nova oportunidade para estarmos juntos. Agradecidos, convidamos para fazermos juntos a prece de encerramento deste tempo que permanecemos unidos em pensamentos. Agradecidos, Senhor Jesus, pelos teus ensinamentos, agradecidos por essa doutrina que nos esclarece, que nos consola, que apacenta as nossas dúvidas, as nossas aflições. Nós te rogamos mais uma vez. Fortalece em nós a coragem, Senhor, para superarmos as adversidades pelas quais todos temos condições de superá-las. Fortalece em nós a fé, a resignação e a esperança, na certeza de que tu diriges os destinos deste nosso planetinha azul
e que Deus, Pai de amor e de bondade, possa derramar em cada lar, de cada um daqueles que nos assistem neste momento, as suas bênçãos e o seu amor. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada a todos.